Mensagem número 36, Coração Puro, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, onde Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração." E Emmanuel comenta: "Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor? Não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro. Porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então vejam, pessoal, que nós temos aqui uma mensagem que se baseia numa passagem do Evangelho, que é uma das mais belas passagens do Evangelho. Assim, é difícil dizer, o Evangelho ele é recheado de belas passagens, né? Passagens sempre muito profundas e, ao mesmo tempo, em muitas delas, muito poéticas também, porque Jesus, além de todas as habilidades que ele tinha também uma grande habilidade com as palavras. Ele sabia pronunciar palavras que tocam nossos corações, né? E essa passagem, não se turbe o vosso coração, que é quando ele está ali reunido com seus discípulos, já vivendo ali aqueles momentos mais próximos, né, da sua condenação e crucificação, né? Ele, para manter a calma, né, pedindo aos discípulos que mantenham seus corações calmos, né, que mantenham seus corações tranquilos, porque, como diz Emmanuel aqui no seu próprio comentário, né, é o coração sereno que consegue transformar, né, as dificuldades em lições de elevação espiritual. E era isso que Jesus queria que seus discípulos fizessem naquele momento, né? Que eles aprendessem a transformar aquela aflição, a proximidade, né, a vivência da proximidade da perda do Mestre, em uma lição que pudesse tornar seus espíritos mais fortes, né? Jesus queria que eles aproveitassem aquela oportunidade para se fortalecerem, né, para se tornarem seres com uma energia interna mais autônoma e menos dependente daquilo que está acontecendo no mundo externo, né? É por isso que Emmanuel, quando inicia seu comentário, ele nos aconselha aqui a guardar, né, o coração nobre e puro. Aqui seria interessante nós nos determos para fazermos uma análise sobre esses dois adjetivos com os quais ele qualifica o coração, né? Nobre e puro. Porque nobre, né? O que significa nobre, né? Nobre significa elevado, digno, sublime, né? Superior. Então, é importante que nós guardemos o nosso coração sempre sintonizado com aquilo que há de mais elevado, né? É importante que nosso mundo exterior, que nosso mundo interior esteja sempre vibrando sentimentos elevados de amor, né? De sentimentos de compaixão, né? Que nós estejamos sempre sintonizados com a generosidade, com a paciência, porque um coração que vibra
em padrões superiores de espiritualidade, ele está se autoprotegendo, né, do sofrimento e da aflição, porque o sofrimento e a aflição, eles não surgem daquilo que está acontecendo lá fora, eles surgem da forma como nós processamos os acontecimentos externos. E um coração nobre, ele sempre vai processar os acontecimentos externos de uma maneira digna, né, de uma maneira a transformar, né, aquilo que, num primeiro momento, possa parecer tragédia, né, ou destruição, ele pode, o coração nobre, ele sabe transformar aquilo em elevação e crescimento interior, né? E o outro adjetivo, né, que Emmanuel utiliza aqui é o adjetivo puro, né, que significa um coração descontaminado, lavado, né? Lavado de quê? Né? Lavado da impaciência, né? Lavado do medo, lavado da raiva, lavado do apego, lavado do desejo, porque um coração nesse estado de pureza, né, ele se mantém como uma verdadeira fortaleza interior, que não se abala mesmo diante das maiores dificuldades, né? Então, Emmanuel inicialmente nos diz isso: guarda o coração nobre e puro, né? Por quê? Porque lá no segundo parágrafo ele vai nos dizer, inclusive de uma maneira até relativamente bem-humorada, né? Que ele diz assim: Jesus não disse, né, que não se vos obscureça o ambiente. Por que Jesus não disse isso? Porque nós não temos controle nenhum sobre o ambiente. O que vai acontecer lá fora, a maneira como as pessoas vão reagir, a maneira como as pessoas vão se relacionar conosco, não está sob nosso controle. Nós não temos controle sobre isso, né? Se nós topamos aí na nossa convivência com um ser que manifesta a ignorância espiritual no seu nível mais intenso, digamos, e que porventura resolva nos dirigir palavras ofensivas, né? Nos agredir com frases duras, nós não podemos evitar isso. Porém, podemos manter o nosso coração nesse estado que Jesus nos recomenda. Não deixar que o nosso coração se turbe por conta da ignorância de outrem ou por conta das negatividades de outrem. Isso nós temos como controlar, né? Isso nós temos como direcionar. Ou seja, a forma como vamos processar aquilo que recebemos de fora, né? É por isso que Jesus não nos disse isso, né? Não nos disse: não se vos ensombre o roteiro, né? Porque o nosso roteiro, a nossa caminhada no planeta, um planeta de provas e expiações, é óbvio que nós vamos topar com dificuldades. É óbvio que nós vamos topar com sombras. Não tem como não acontecer isso, né? Mas a topar com as sombras ou topar com as dificuldades não é o problema em si, né? A grande questão é o desafio que se nos coloca de nós, ao toparmos com as dificuldades, sabermos trabalhá-las para que elas se transformem numa experiência de construção de espiritualidade, né? Quando nós conseguimos fazer isso, nós saímos de cada experiência mais fortalecidos. E quanto mais difícil, né, quanto maior for a dificuldade, mais nós nos fortaleceremos ao enfrentá-la com sabedoria, ao lidar com ela com sabedoria. Eu acho até melhor a palavra lidar do que a palavra enfrentar, para que a gente não coloque aqui a ideia de que nós estamos numa batalha, numa luta. Não, não é uma luta, não é uma batalha. Nós temos só que saber lidar. Nós temos só que saber como conduzir, né? Como nos conduzir e como nos comportar em cada situação e, sobretudo, nas situações mais desafiadoras que se nos apresentem, né? Porque Emmanuel nos fala aqui, ó, cada berço é início de viagem laboriosa. Então, a gente nasceu no mundo, já sabemos que vamos ter uma viagem laboriosa, ou seja, trabalhosa, né? Vamos lembrar que uma das leis morais que estão elencadas lá no Livro dos Espíritos é a lei do trabalho. Então, como dizem nossos mentores espirituais, nós não viemos para a Terra para fazer turismo, né? Nós não viemos na Terra a passeio. Nós viemos aqui para realizar o trabalho do nosso autoaperfeiçoamento, principalmente, e a partir do nosso autoaperfeiçoamento contribuirmos para que também a humanidade e o planeta evoluam na medida de suas possibilidades. Então, o berço, ou seja, o nascimento, ele já é o início de uma viagem trabalhosa. Não esperemos
para usar a nossa linguagem comum, vida mansa, né? Não teremos vida mansa. Nós podemos ter paz. Isso é diferente. Porque a paz é o quê? A paz é justamente o fruto desse coração nobre e puro que Emmanuel nos recomenda aqui. Se nós conseguirmos sustentar nosso coração num padrão de nobreza e de pureza, ou seja, de elevação e de descontaminação, nós teremos paz durante toda a nossa vida, independentemente do que aconteça. Né? O coração nobre e puro é o melhor e o maior refúgio ao qual podemos recorrer nessa nossa vida e até mesmo na vida futura também, seja no plano visível, seja no plano invisível. Porque Emmanuel nos alerta aqui ao longo da mensagem, ninguém se forrará aos obstáculos. Então não tenhamos ilusões de que vamos transitar pelo mundo sem obstáculos, não. Não vamos transitar pelo mundo sem obstáculos, mas, volto a repetir, isso é muito importante, podemos transitar pelo mundo em paz. Né? E a paz é justamente o alicerce da felicidade genuína. Porque um coração pacificado, ele não se aflige, ele não sofre, ainda que ele tenha que se deparar com dificuldades. Né? E Emmanuel nos diz que essa jornada laboriosa, ele vai aqui nos explicando na sua mensagem, que essa jornada laboriosa que a gente inicia aqui nessa encarnação ao nascer, né, ela se deve ao que ele chama aqui de o nosso pretérito ominoso, né? Ou seja, o que é um pretérito ominoso, né? É um pretérito de erros e equívocos, né? Nós, como espíritos imperfeitos que somos, nós não conseguimos agir o tempo todo de maneira elevada, né? De maneira pura. Então, nós tropeçamos, é natural que tropecemos, né? E ao longo dos nossos renascimentos, de nossas vidas anteriores e até mesmo desta vida, nós vamos cometendo equívocos, ainda que involuntários, ainda que não seja algo que a gente queira fazer, mas acaba fazendo por força de hábitos que muitas vezes estão muito arraigados na nossa mente, né? Quem de nós está isento da raiva? Quem de nós está isento do apego, né? Quem de nós está isento do desejo, né? Está isento daquelas sensações de carência que muitas vezes brotam em nosso mundo interior, né? Nós não estamos totalmente isentos disso. Então, nós carregamos, né, isso que Emmanuel chama aqui do pretérito ominoso, ou seja, dessas marcas mentais negativas que nós estamos, inclusive, no mundo aqui para purificar. Né? Nossa principal tarefa aqui no mundo, ao encarnarmos, é purificar nossas imperfeições, né? Purificar as marcas mentais negativas. Porque são elas que se transformam, como diz Emmanuel aqui, nesses fantasmas do mundo íntimo, né? É interessante a gente sempre explorar aqui o significado das palavras, né? Porque o que é um fantasma, né? Porque Emmanuel usa aqui a palavra fantasmas, né? Ele diz, no nosso território íntimo, ele diz que pululam fantasmas vaguentes e insepultos, né? Emmanuel, assim, ele é um professor que não é aquele professor, digamos assim, que procure ser popular, né? Ele fala o que tem que ser falado, né? Gostem ou não gostem aqueles que estão ouvindo. Então ele vai direto no ponto, né? Ele é como aquele cirurgião que não tem pena de cortar, né, o corpo do seu paciente, desde que aquilo vá provocar no paciente uma melhora. Então ele diz que no nosso íntimo nós estamos cheios desses fantasmas, né? Ou seja, essas verdadeiras visões alucinatórias que são produto da nossa própria imaginação, ainda adoecida pela ignorância espiritual. Né? Como nós ainda temos muitas emoções perturbadoras e pensamentos negativos povoando o nosso mundo íntimo, né? Nós acabamos sendo vítima dos próprios fantasmas que nós criamos em nossas mentes. Né? Quantas pessoas, por exemplo, acabam não escorregando para uma síndrome de pânico, né? Por dar ouvidos com uma frequência muito grande aos seus próprios medos, né? O medo é uma reação, muitas vezes, natural, que nos protege, inclusive, daquilo que poderia causar a nossa morte. Porém, quando o medo é exacerbado, né, quando ele passa do ponto, né, ele se transforma nesses distúrbios psiquiátricos, dentre os quais, hoje em dia,
se destaca a síndrome do pânico, que é inclusive uma coisa interessante, porque a pessoa fica literalmente paralisada pelo medo. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas há pessoas que foram diagnosticadas por psiquiatras com essa síndrome do pânico e que não saem nem sequer de casa, né? Com medo do que possa acontecer. Né? Então, aí, quer dizer, é o exagero, né, da sensação digamos assim, de autocuidado. Né? Nós devemos cuidar de nós mesmos, né? Devemos nos proteger das intempéries e dos perigos que possam ameaçar a vida do nosso corpo físico. Mas o exagero disso leva a pessoa a ficar paralisada, a não conseguir sequer executar, né? Eu já ouvi muitos casos desses, a pessoa não consegue sequer executar as tarefas mais básicas da sua sobrevivência, né? Como sair para fazer uma compra, sair para ir num lugar para, né, e comprar alguma coisa que está precisando, e assim por diante, né? E eu acho interessante também, quando o Emmanuel chama esses fantasmas, né, que provocam, inclusive, esses distúrbios psiquiátricos que nós citamos aqui agora há pouco, de vaguentes e insepultos, né? Porque vaguentes, né, vem de vaguear, né? Ou seja, andar sem destino, né? Ficar passeando ociosamente. Então nós temos esse problema de deixar a nossa mente ficar passeando de maneira ociosa. A mente ela precisa ser direcionada. As três recomendações básicas que Buda deixou para os seus discípulos foi o seguinte: evitem o mal, pratiquem o bem e dirijam sua própria mente. Então, nós não podemos deixar que a nossa mente fique assim, vagueando de lá para cá, ociosamente. Né? O pessoal, na linguagem popular, diz assim, né, que mente desocupada é moradia do diabo. Acho que é alguma coisa assim, né, que eles falam. Né? E é verdade, é isso mesmo. A mente não pode ficar ociosa. A mente precisa ser dirigida pela consciência espiritual. Né? Ela tem que ser um instrumento do aperfeiçoamento de nosso espírito. E não um ser que passe a nos dominar com suas próprias reações incontroláveis. Não, nossa mente não pode ficar dessa forma, né? E quando o Emmanuel diz que esses fantasmas são insepultos, né, significa o quê? Que são aquelas negatividades que nós não sepultamos, ou seja, continuam vivas dentro de nós. Nós ainda as alimentamos de alguma forma, né? Quando nós somos vítimas de uma reação raivosa, né? Quando nós somos vítimas de um acesso de carência, ou de inveja, ou de competitividade, ou alguma coisa desse tipo, né? Isso acontece por quê? Porque nós não conseguimos sepultar, ou seja, dissolver essas emoções perturbadoras. Esse é nosso grande trabalho. É por isso que Emmanuel insiste aqui, né, na sua mensagem, em nos apontar esses fantasmas. Né? Não podemos deixar esses fantasmas interiores ficarem vagueando no nosso mundo íntimo, né? Insepultos, vivos, assim, fazendo o que querem. Não, nós temos que, como diz o próprio Buda, dirigir a nossa mente. Né? Jesus fala a mesma coisa em outras palavras. Ele fala vigiai, orai e vigiai. Orai e vigiai é justamente não deixar que os fantasmas fiquem vaguentes e insepultos. Né? Então, o importante é nós nos lembrarmos aqui, né, baseado nessa mensagem, né, o que nos diz Emmanuel mais na frente, quando ele fala que nós não passaremos pelo mundo sem tempestades. Não existe isso. Né? Nós estamos numa viagem, e a viagem está sujeita a tempo bom e a tempo ruim. Né? E o que o coração puro faz? O coração puro ele é equânime. Ele não se apega ao tempo bom e não teme o tempo ruim. Por quê? Porque ele transforma tudo em luz. O coração puro consegue transformar tudo em luz. Né? Ele transforma tanto as facilidades, o tempo bom, quanto as tempestades, né, os acontecimentos mais aflitivos, ele transforma em luz. Ele transforma em crescimento espiritual. Né? Por isso que Emmanuel, já mais próximo da conclusão da mensagem, ele vai dizer assim, ó, buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Então, olhem bem a frase que ele formulou, né? Nós vamos jornadear. O que é jornadear? Viajar. Né? Uma jornada é uma viagem. Né? Então, nós vamos viajar pelo mundo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Mas ele começa a frase com o que é mais importante. Sempre buscando o bem. Né? E aí é bom aqui, eu acho que aqui é interessante lembrarmos, Platão, que há 2.500 anos atrás dizia bem é o que une. Então, mesmo quando nós estivermos nesses momentos aqui que Emmanuel chama de
pedras, abismos, pantanais e espinheiros, é importante nós observarmos se a nossa forma de processar essas experiências aflitivas está conduzindo à união ou à desunião. Porque se estiver conduzindo à união, ok, estamos buscando o bem, estamos, portanto, nos comportando como praticantes espirituais. Porém, se nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações, de alguma forma, geram desunião, desagregação, desintegração, então nós temos que fazer uma autoanálise, né? Temos que voltar nossos olhos para o nosso mundo interior e perceber aí o que é que precisa ser corrigido, para que a gente volte ao caminho do bem, ou seja, o caminho da união e da integração, né? E por fim, quando o Emmanuel conclui aqui a sua mensagem, né, voltando a lembrar a recomendação do Mestre Jesus, né, não se turbe o vosso coração, Emmanuel diz que Jesus disse isso porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação, né? Então vejam, coração puro, nós já vimos o que é, descontaminado. E ele acrescenta aqui, intimorato, né? O que é intimorato? Corajoso, intrépido, destemido. Então vejam que é importante também para o praticante espiritual, ao lado da pureza, cultivar também o destemor. Por quê? Porque Emmanuel, ao longo de toda a mensagem, falou, vamos encontrar pedras, vamos encontrar abismos, vamos encontrar nossos próprios fantasmas interiores. E ao encontrarmos todos esses obstáculos, externos e internos, isso vai requerer de nossos corações que eles sejam valorosos, né? Ou seja, que sejam corajosos, né? E não se atemorizem e não se assustem diante dessas manifestações que muitas vezes podem parecer assustadoras, mas que se forem processadas, como diz Emmanuel aqui, por uma consciência limpa, né? Ou seja, uma consciência totalmente descontaminada de emoções perturbadoras, nós venceremos as perturbações, nós venceremos os obstáculos, superaremos os abismos, dissolveremos os fantasmas. Aliás, agora eu estou lembrando aqui, a propósito da palavra fantasmas, do Lama Padmasambhava, numa de suas palestras, né, ele dizendo assim que essa nossa vida, né, esses obstáculos da vida, né, esses obstáculos que aparecem no caminho da vida, são parecidos ao trem fantasma, né? Acho que vocês também, na época de criança, andaram no trem fantasma, né? Aqui no parque de diversão, né? Então ele diz assim, a vida é assim, né? É um trem fantasma. Aí você entra nesse trem e aí aparece né, alguma coisa sim, te assusta. Aí lá aparece um outro bruxo te assusta, não sei o quê. Aí o que o mestre faz? O mestre fala assim, olha, não fica assustado não. Quando você passar por ali, vai aparecer tal coisa. Quando você passar não sei aonde, vai aparecer tal outra coisa. Quando você passar, a tal outra. Agora, vai lá e passa. Aí o mestre fala assim, né? Vai lá e passa, que tem que praticar, né? Aí a gente passa a primeira, se assusta. A segunda, assusta de novo. A terceira já começa a assustar um pouco menos, porque já estamos passando com mais consciência. Já estamos olhando para aqueles fantasmas que aparecem no trajeto do trem, aí, né? Usando aí a analogia do trem fantasma, a gente já está olhando para eles e sabendo que lá na saída, o próprio Lama fala isso, né? Lá na saída do trem fantasma, a gente sai e fala assim, poxa, mas não tem aqui nenhum cemitério, não tem corpos, não tem nada. É só coisinhas que nos assustam, mas que não têm consistência por si mesmo. Então ele diz que isso pode ser aplicado à vida. Quando a gente cultiva esse coração puro, de que Emmanuel está falando aqui, esses abismos, né? Esses espinheiros e esses pantanais e essas pedras, se tornam como a brincadeira do trem fantasma, que depois de um certo tempo nem tem mais graça, porque ele não sente mais medo, né? Mas não sente mais medo por quê? Os fatos continuam sendo os mesmos, mas o que mudou? O nosso coração, né? O nosso coração se elevou, né? O nosso coração se enobreceu, voltando lá ao começo da mensagem, coração nobre e puro, né? Então, se o nosso coração se enobrece, se a nossa consciência se limpa de suas impurezas, né? Nós não teremos mais medo, né? Nós não teremos mais temor e, consequentemente, nós passaremos a ser uma luz, não só no nosso próprio caminho, como também no caminho daqueles que conosco convivem.